Calvário de Hamilton deve durar até o final do ano e temos outras notícias importantes, vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, sextou e vamos conversar sobre Fórmula 1 e outras coisas. Lembrando, tem camisetas como essa aqui, que você encontra na Paddock BR, 100% algodão, não encolhe, entra pelo link na descrição e também entra na Instant Gaming para você ter desconto nos seus jogos preferidos. Lá na Paddock tem ainda o cupom Ressaca Motor. Os links estão aí na descrição. Vamos começar este vídeo falando de Fórmula E. Isso mesmo, porque a McLaren anunciou oficialmente que está de saída da categoria elétrica para poder focar no seu projeto de hipercarro, que foi anunciado há pouco tempo, nós trouxemos aqui. Inclusive é um projeto que faz a McLaren voltar em mais de 20 anos, pela primeira vez em mais de 20 anos, à principal categoria do WEC, na principal classe do WEC, então é um projeto bem ambicioso. Qual que é o detalhe aqui que nós devemos nos atentar, principalmente com tudo que está acontecendo na Fórmula 1? É o seguinte, muito tem se discutido sobre os motores da Fórmula 1 e sobre eletrificação. E aí você tem justamente a Mercedes saindo da Fórmula E, agora a McLaren saindo da Fórmula E, e você naturalmente começa a se perguntar se está fazendo efeito, se realmente as empresas querem ir por esse caminho. Porque a Fórmula E é muito mais barata, é uma categoria muito competitiva também, só que não necessariamente é o que atrai as empresas, é necessariamente o que atrai o interesse comercial das empresas e também o interesse de marketing por si só, já que a Fórmula 1 é uma vitrine muito maior que a Fórmula E. Então essa saída da McLaren, você teve a saída da Mercedes e tal, grandes players saindo da Fórmula E e concentrando em outros projetos, será que realmente a Fórmula E é o ideal nesse momento? Será que a Fórmula E realmente é aquilo que faz diferença no mercado, faz diferença no desenvolvimento tecnológico para essas empresas? E obviamente nós fazemos um link com a Fórmula 1 que está em discussão sobre o que fazer com o seu motor, já que ela não pode eletrificar 100%, que essa eletrificação é lá da Fórmula E, e aí fica nessa situação. Afinal, o que fazer com a Fórmula 1 e com os motores? Mas pelo visto é muito mais relevante você ficar na Fórmula 1 do que na Fórmula E, é muito mais relevante você ir para o WEC do que ficar na Fórmula E, então há algum problema com a Fórmula E. E aí eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto nos comentários. Continuando ainda falando de motores, eu citei para vocês no vídeo de ontem cedo que a Fórmula 1, a comissão da Fórmula 1 teria uma reunião ontem sobre os motores e alguns outros assuntos menores, e o que nós temos de novidade sobre os motores é: chegaram num acordo de que aqueles que estiverem muito atrás nos motores em 2026 terão um teto orçamentário maior, porque existe um teto de desenvolvimento de motores à parte, e também mais tempo de desenvolvimento de motor para poder alcançar os demais. Então eles vão fazer uma compensação no estilo do que tem hoje já com o desenvolvimento aerodinâmico. Não há ainda uma unanimidade em relação à mudança da proporção daquilo que falávamos, de você colocar 50%, 55%, 60% de motor a combustão e o restante elétrico, porque hoje vai ser 50-50, O que nós temos no regulamento é 50-50. Então não chegaram num consenso sobre isso. Pelo menos já sabemos que o quê? Eles trabalham com a ideia de que alguém vai estar muito para trás desses novos motores e aí vai poder recuperar esse tempo perdido. Basta não fazer como a Renault, que ignorou isso no início do regulamento e simplesmente depois veio com o papinho de queremos agora melhorar o nosso motor, e a FIA e os outros falaram: não, quando você teve a oportunidade você não quis, aí agora quer que a gente entregue para você de mão beijada? Não. Então nesse caso o que nós temos não mudou muita coisa em relação ao vídeo do que falamos ontem. Na verdade, mudou nada, A situação continua crítica, continua caótica, continua sendo uma bela de uma cagada. Se você não viu o vídeo de ontem cedo, veja, porque é um vídeo importante, com muitas novidades sobre essa questão dos motores. E a FIA então decidiu que, junto das equipes, que eles vão então ajudar quem não conseguiu ter um bom motor logo de cara, que de acordo com os rumores, será Audi e também Ferrari e Red Bull. De acordo com os rumores, esses são os que estão para trás, a Audi muito mais para trás do que Ferrari e Red Bull num primeiro momento. Mas e aí, me fala se você acha isso uma boa ideia ou se acredita que deveriam ter algum outro tipo de mecanismo, alguma outra coisa para fazer para ajudar a galera que está para trás. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre Lewis Hamilton na Ferrari e o calvário de Lewis Hamilton que não está conseguindo se adaptar. Pois bem, ele já havia dito que ele não sabe onde está o problema.
ele não consegue simplesmente chegar para a equipe e falar, olha, é tal peça, é tal área do carro, é tal comportamento, simplesmente não vai. Muito se fala da traseira do carro, que é uma característica que estaria impedindo muito o Hamilton de conseguir performar, só que você vê, por exemplo, o Leclerc conseguindo um pódio e um bom ritmo, a gente mostrou isso aqui nos dados pós-corrida na Arábia Saudita, e o Hamilton ficando muito para trás. Esse talvez tenha sido o pior grande prêmio do Hamilton em comparação ao Leclerc. Tá? Esse talvez tenha sido o pior, eu acho que foi o que ele ficou mais para trás em ritmo puro. Ele sofreu muito, sofreu bastante o Lewis Hamilton. Só que a Ferrari tinha alguns upgrades planejados para Miami e esses upgrades não devem mais chegar. Por quê? Miami será corrida sprint. E o Frederico Vasseur então deu uma entrevista falando que devido a sprint e ao pouco tempo que você tem para trabalhar em cima das atualizações, eles não devem levar os upgrades para lá e somente então para Imola, que é onde grande parte vai levar a atualização mesmo. A Red Bull mesmo tem um grande pacote para chegar em Imola. Vasseur ainda acrescentou falando que quando você sabe onde está o problema, fica fácil de você resolver, de você trabalhar em cima disso. E ele acredita que finalmente entenderam onde está o problema, mas ele não fala exatamente qual é o problema, então ele não revela. Pode ser apenas uma entrevista para os fãs ficarem mais calmos, para também dar aquela passada de pano ali para os acionistas, etc, etc, como pode ser também já um atestado de que a Ferrari identificou e vai melhorar. O Charles Leclerc fala justamente isso, que eles precisam de upgrades urgentemente, eles precisam urgentemente ter essas novas peças para que ele não perca mais pontos no campeonato de pilotos, essa é a fala do Leclerc, porque ele já está 50 pontos atrás do Piastri, 52, 53 pontos atrás do Piastri. Então o Leclerc não quer mais perder pontos, ele ainda acredita no título da Ferrari e acha que um bom upgrade pode fazer isso, a exemplo do que citamos no segundo vídeo de ontem, o Zac Brown falando que quem tiver um bom upgrade passa a McLaren. Então estaria todo mundo muito próximo e aí quem conseguir um bom desenvolvimento passa a McLaren. Vasseur também está dizendo que a Ferrari vai ter a abordagem de corrida a corrida como foi ano passado. E essa é uma abordagem que, se você pegar o recorte da temporada dentro do que foi após aquele primeiro upgrade horroroso que eles tiveram no início da temporada, deu certo. É uma abordagem que deu certo. Que no final da temporada a Ferrari chegou muito forte, inclusive chegou a brigar pelo título de construtores até a última prova. Então pode ser que funcione novamente, só que mais uma vez eu vou bater na tecla do agravante óbvio, lógico, que nós temos em 2025. Que é o quê? É o último ano de regulamento, ninguém vai passar a temporada inteira investindo em 2025, sendo que você tem 26 batendo a porta. A não ser que seja um esquema meio estilo Red Bull, com aquilo que o Christian Horner falou, que eles podem focar todas as fichas em 25, porque a Red Bull pode estar mesmo atrás em 26. Pode ser que o motor Red Bull Ford esteja ruim e aí eles vão focar em 25. Então o Christian Horner, por mais que ele não tenha falado diretamente sobre o motor, ele tenha falado só sobre 25, ele já deu a entender que os rumores são verdade. E aí nesse caso da Ferrari, se a Ferrari também estiver para trás, vale a pena investir em 25 para brigar pelo título. Mas o foco, acredito eu, deveria ser 26, até porque você contratou o Hamilton para isso. Você contratou o Hamilton para ser campeão em 26. Foi para isso que a Ferrari contratou. Existe a expectativa em 25 e tal, mas todo mundo sabe que o Hamilton não se adaptou a esse regulamento, ele simplesmente não conseguiu performar, teve lampejos de performance, né? Ficou oscilando muito mais que o Russell. Então não foi só o carro da Mercedes, o Hamilton também não conseguiu performar nesse regulamento e agora na Ferrari ele está sofrendo novamente. Então eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!